Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um Em Cristo Sempre Conectados, canal da Igreja Presbiteriana Filadélfia de Blumenau. Meu nome é Márcio, sou o pastor da igreja. Estou muito feliz por mais esse encontro com você. Fica a nossa palavra de incentivo para que você compartilhe desse material com outras pessoas, amigos, familiares. Fique à vontade, posta lá no teu Facebook, compartilha pelo WhatsApp. Se você quiser também deixar comentários aí no YouTube, fique à vontade. Acione as notificações, porque dessa forma você não perderá nenhum dos vídeos que estamos postando, tá bom? Já pega a tua Bíblia, lembrando que fazemos a leitura na versão NVI, e hoje eu quero compartilhar com você um trecho de Tiago. Tiago, capítulo 3, dos versos 13 a 18. Diz assim: Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Vamos orar? Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo Jesus, desde já, te pedimos a Deus sabedoria que vem do Senhor, que a Tua Palavra fale ao nosso coração, transforme o nosso ser, que o Teu Espírito Santo atue no nosso interior e que essa ação, Deus, a gente possa transbordar em ações também, ó Pai. Muito obrigado porque cremos o Senhor tem nos sustentado a cada família. Muito obrigado, desde já oramos pelas famílias representadas que nos acompanham nesse momento também, ó Pai. Muito obrigado por tudo, é o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós vivemos num tempo em que conhecimento está literalmente na palma das nossas mãos. Hoje, com alguns cliques, você pode ter informações do mundo inteiro atualizado de maneira online, ao vivo. Você acessa informações do outro lado do mundo, você tem acesso à história da humanidade. Enfim, hoje as formas de comunicação, a internet e tudo mais têm permitido que o conhecimento esteja assim, à distância de um clique apenas do mouse e um toquezinho na tela. Mas a pergunta que eu quero levantar nesse momento é: será que esse emaranhado, essa explosão de conhecimento tem nos feito pessoas mais sábias? Será que essa quantidade de informação tem feito com que nós sejamos pessoas melhores? Eu creio que é um pouco disso que Tiago nos faz pensar através desse texto. A gente vai caminhar no texto, mas algo que nós vamos ver claramente é que existem dois tipos de sabedoria. Uma sabedoria que vem de Deus, uma sabedoria que vem dos altos, e existe uma outra sabedoria que é própria da humanidade, uma sabedoria terrena. Tome como exemplo a própria pessoa de Jesus. Com todo o conhecimento que ele demonstrou, ele seria facilmente nos dias de hoje, por exemplo, um grande professor numa universidade, um professor de ensino formal. Mas Jesus fez com que todo esse conhecimento tomasse uma nova forma, e isso acontece quando ele vive todo esse conhecimento na prática. Todo esse conhecimento que Deus deu para ele, Jesus coloca em prática. Sabe aquele ditado que diz que atos falam mais que palavras? Esse ditado nunca foi tão real quanto foi na vida de Jesus. Podemos estudar a palavra de Deus por toda a vida e achá-la maravilhosa. Porém, se essa palavra não estiver dentro de nós e ela não frutificar, não trouxer
frutos que demonstrem que a origem dela está nos céus, que está numa sabedoria que vem de Deus. De nada valerá apenas o conhecimento da palavra. Será como acontecia muito antigamente, que as famílias tinham por tradição de deixar a Bíblia aberta por sobre a mesa ou na estante da sala, na entrada da casa. Às vezes a Bíblia amarelava, porém, de que vale? Superstição, tradição. É preciso ir à palavra, pedir a Deus sabedoria para entender e colocá-la em prática. A sabedoria que vem dos céus, por exemplo, vai nos fazer valorizar as coisas corretas. Quer um exemplo? Dia desses eu estava vendo um vídeo na internet e eu achei muito interessante uma experiência que uma escola fez. Uma reunião de pais, que normalmente a escola te chama e você vai para a sala e os professores compartilham um pouco de como é o dia a dia dos alunos em sala, porém essa foi uma reunião de pais diferentes. Os filhos ficaram numa sala, os pais ficaram em outra. Foi aplicado em todos uma mesma avaliação. E é muito interessante porque eles vão captando o rosto de cada um e mostra que alguns começam a coçar a cabeça, começam a ficar preocupados, as crianças também começam a responder, vira a folha daqui, vira a folha dali, mas enfim, no final todo mundo conseguiu realizar a avaliação, levaram as provas para correção e no final eles convidaram algumas famílias para gravar um depoimento. Essas famílias convidadas foram aquelas que tiveram as notas entre pais e filhos mais parecidas e as melhores notas. E o que tinha de comum entre estas famílias especificamente que tiraram notas parecidas e eram notas boas, pelo testemunho delas, foi que os pais estudavam com os filhos. Então perceba, todo conhecimento adquirido formalmente na escola é precioso demais e vai fazer toda a diferença na vida da criança. Porém, a sabedoria que vem do alto nos leva a valorizar também o estar junto com os nossos filhos, de participar da criação, de acompanhar, por exemplo, mesmo que demande um esforço maior, o estudo. E teve um depoimento lá, por exemplo, que a filha falou que quando o pai ensinou a tarefa de matemática, a divisão, a parte de fração, se eu não me engano era, que o pai falou assim, olha, pegue os números e divida como uma pizza, e você tira um pedaço da pizza, como que faz? Percebe? Todo esse carinho, esse acompanhamento, estar junto, valorizar não apenas o conhecimento, que por si só já é importante, mas a sabedoria que vem de Deus nos faz valorizar o que realmente precisa ser valorizado, que é a convivência familiar, a presença dos filhos, acompanhar o crescimento dos filhos. Por trás dessa experiência, eu creio que a gente pode observar exatamente as duas sabedorias que Tiago coloca em xeque. Essa sabedoria que vem do mundo e do outro lado a sabedoria que vem dos céus. Sabe como? A sabedoria do mundo diz o seguinte, trabalhe até o máximo que você conseguir para que você dê a melhor qualidade de vida para a tua família. Mesmo que isso signifique, por exemplo, você não ver mais o crescimento dos teus filhos, mesmo que isso sacrifique o teu relacionamento conjugal, nas entrelinhas é exatamente isso que diz. E a sabedoria que vem do alto, o que diz? Pegue como exemplo o texto de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 5, verso 8, diz assim, se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Olhe a importância que Deus, a importância dessa sabedoria que vem dos céus, nos coloca no prumo, para que a gente valorize o que realmente precisa ser valorizado. E nesse exemplo que eu disse, é a família. Eu quero te fazer uma pergunta. Se o próprio Deus aparecesse para você e te fizesse a seguinte proposta, olha, me peça o que você quiser que eu te darei.
Qual seria o teu pedido para Deus? Nós temos essa proposta na Bíblia. Você sabia disso? Está lá em 1 Reis, capítulo 3, verso 5. Deus fez essa proposta para Salomão. Diz lá o texto: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Olha o que Deus falou para Salomão. E você sabe qual foi o pedido de Salomão para Deus? Está registrado em 1 Reis, capítulo 3, verso 9. Diz assim: dá, pois, ao teu servo, já que algo muito importante, né? Salomão se vê como servo de Deus. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Salomão pediu sabedoria, sabedoria que vem de Deus, sabedoria que vem do alto. O que será que a gente pediria para Deus, hein? Nós precisamos continuamente, exatamente desta mesma sabedoria que Salomão pediu para Deus, exatamente desta mesma sabedoria da qual Tiago fala no texto em que acabamos de ler. Precisamos de sabedoria que venha de Deus para lidar com a família, para planejar o futuro, para rever as nossas prioridades, ou até mesmo como Paulo diz em Romanos capítulo 12, verso 2, para experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E qual é então o oposto dessa sabedoria que vem do alto? É a sabedoria própria da humanidade, que faz do homem tolo, ou em resumo, é toda a sabedoria que tem no centro do seu querer outra coisa senão o próprio Deus. Por mais interessante, por mais bonito que seja o conceito, por mais agradável que seja aos nossos olhos e ouvidos e tudo mais, qualquer tipo de sabedoria que desconsidera Deus é uma sabedoria terrena. E os frutos desta sabedoria terrena estão espalhados por toda parte. Nos faz não perceber, por exemplo, o valor do outro, que mesmo que esteja afetado pelo pecado, mas o outro ainda carrega a imagem de Deus. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, porém, essa imagem está afetada pelo pecado, mas nós não perdemos a imagem e semelhança de Deus. E por que isso é tão importante? É só a gente olhar para outros textos bíblicos que nos falam da importância da gente perceber essa imagem de Deus no outro e do quanto isso pode mudar a forma que tratamos, ou que nos empenhamos, ou que nos envolvemos com o outro. Aonde que tem isso, pastor? Por exemplo, diz lá em Mateus 25, a partir do verso 34. Olha o que diz. Então, o rei dirá aos que estiverem à sua direita. E pelo contexto ali do texto, os que estão à direita são aqueles que creram em Deus, tá bom? Depois a gente pode conversar uma outra hora com mais tempo sobre esse texto, mas a palavra que vem aqui na sequência diz referência àqueles que ouviram as palavras de Deus, que deram ouvidos a sabedoria que vem dos céus. Diz assim, então. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Presta atenção agora. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Em outras palavras, creio que Deus está dizendo que vocês me viram no outro. E não apenas isso, vocês foram sábios
porque essa fé que vocês têm em mim, vocês colocaram em prática, amparando, amando, acolhendo. Tiago usa uma linguagem forte para falar sobre a sabedoria que é própria do mundo. Ele diz que essa sabedoria própria do mundo carrega, está no verso 14 isso, de Tiago 3, essa sabedoria do mundo carrega inveja amarga e ambição egoística. E segue o texto. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Uma das causas do porquê deste mundo ser tão bagunçado está exatamente nesse texto. É porque a humanidade rejeita a sabedoria que vem de Deus. Que não seja esse o nosso caso. Busque, ainda hoje, a sabedoria que vem de Deus. Buscar como, pastor? Se relacionando com Deus. E no início da carta de Tiago, ele fala exatamente sobre como buscar essa sabedoria que vem de Deus através desse relacionamento que precisamos cultivar com Deus. Diz lá em Tiago, capítulo 1, verso 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. O que me chama a atenção aqui é que Tiago diz para a gente pedir para Deus. E qual que é a melhor forma da gente pedir algo para Deus? Qual é? É na oração. Cultive uma rotina de oração. Fica claro que a prática de oração está diretamente ligada à sabedoria que vem de Deus. Olhe para como está a tua rotina de oração, que você vai entender um pouco se você tem vivido essa sabedoria que vem do alto ou se tem vivido uma sabedoria que é própria desse mundo. A oração sincera nos coloca em contato direto com a fonte da verdadeira sabedoria. Essa sabedoria, conforme diz Tiago, é pura, pacífica, amável. Notamos esses frutos na nossa vida? Compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O oposto a isso também é verdade. Se nós não oramos, não cultivamos o nosso relacionamento com Deus, jamais conheceremos a sabedoria que vem dos céus. E aqui eu já quero concluir. O tipo de água que nutre uma plantação, uma árvore, vai influenciar diretamente nos frutos que esta árvore vai produzir. A sabedoria do mundo vai produzir frutos mundanos, com as características próprias deste mundo. A sabedoria espiritual produzirá frutos próprios do Espírito, próprios do reino de Deus. Então eu posso pensar, pastor, mas não tem jeito, porque eu até consigo observar os conselhos, os mandamentos de Deus, mas outras tantas vezes não. E eu te falo algo, é isso mesmo. Precisou que a verdadeira sabedoria de Deus andasse no meio de nós, entre nós, se fez como um de nós. 1 Coríntios fala exatamente isso. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30, diz que Jesus Cristo tornou-se sabedoria de Deus para nós. A verdadeira sabedoria nos faz perguntar diante das mais diversas situações do nosso cotidiano, fazer a seguinte pergunta: se fosse Jesus, o que ele falaria? O que ele responderia? Qual seria a forma de Jesus agir ou mesmo reagir a essas situações que são tão próprias do nosso dia a dia? Pare, avalie, pense,
ore, analise para ver se a forma como você tem vivido, se fosse Jesus no teu lugar, será que ele faria a mesma coisa? Se não, peça perdão para Deus, arrependa-se e tome um novo rumo. Dê ouvidos para a palavra de Deus, procure nele sabedoria e ele vai endireitar sim cada um dos nossos caminhos. Cristo ensinou e continua assim, ensinando seus discípulos na escola da vida, na caminhada diária. Jesus deu a sua própria vida porque ele nos ama. Ele tomou para si a condenação que não era para ele, era para nós. Ele foi crucificado, ele foi morto e sepultado, mas ele ressuscita ao terceiro dia e está à direita de Deus, intercedendo por nós. Cristo fez paz entre Deus e um povo que andava distante. Povo este que agora está ligado em Deus, através de Cristo, fonte da verdadeira sabedoria. Então, se nos falta sabedoria, essa sabedoria que vem dos céus, dê ouvidos à palavra de Deus. Peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Não é mágica, é providência divina, é relacionamento com Deus, é relacionamento que vai transbordar em atitudes que vão nos lançar na direção do próximo. Que Deus nos dê sabedoria para lidar com as mais diversas situações. De repente aí na tua família você tem algo que você não sabe como resolver ou que não está caminhando bem. Peça sabedoria para Deus. É no teu emprego? É na tua empresa? Peça sabedoria para Deus. É dentro de você, em alguns pensamentos, em algumas situações que precisam ser resolvidas. Peça sabedoria para Deus. É no novo recomeço, numa vida que realmente vale a pena. Peça sabedoria para Deus. Vamos orar? Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo, dá-nos sabedoria, ó Pai. Mas não qualquer sabedoria, nos faz entender a sabedoria que vem do Senhor e colocá-la em prática no nosso dia a dia. Que a gente aprenda a caminhar com o Senhor todos os nossos dias, nos dá sabedoria para lidar com as situações das mais diversas que acontecem no nosso dia a dia, que a gente tome atitudes que agradem ao Senhor, ó Pai. Que a gente tenha fé, esforço, ó Deus, para buscar o Senhor em tudo aquilo que a gente faz. Muito obrigado, porque o Senhor, sim, tem nos concedido paz, tem nos concedido sabedoria, e eu creio, ó Deus, vai transformar muitas vidas, ó Deus, tem nos transformado e vai transformar a vida de tantos ainda que estão se achegando ao Senhor, ó Pai. Muito obrigado, é o que nós oramos agradecidos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que bom ter esse tempo com você. Que Deus te dê sabedoria e que te abençoe essa semana que inicia. Continue nos acompanhando. Creio que muito em breve os nossos encontros presenciais na Igreja Presbiteriana Filadélfia de Blumenau vão retornar. Fica desde já o convite para que você venha nos visitar e tenha um tempo de culto ali com a gente, mas ainda não temos uma decisão tomada, mas estamos periodicamente reavaliando e assim que isso mudar, eu vou comunicar a todos. Tá bom? Deus abençoe você, a tua família e no mais, em Cristo, sempre conectados. Até a próxima. Deus abençoe.